Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Diego Nogari e eu queria convidá-los a participar gratuitamente de um treinamento de introdução a Machine Learning e Inteligência Artificial que a gente vai fazer no YouTube e serão 13 aulas, aí aproximadamente 1 hora cada aula. A gente vai fazer isso de segunda a sexta-feira a partir das 20 horas. A proposta disso é ser um treinamento gratuito, então não tem que pagar nada, não tem que enviar comprovante de nada, mas se você achar que o treinamento trouxe algum benefício, te trouxe um valor, né, para a sua carreira, para a sua vida, tenta ajudar o próximo, tenta pegar aí na sua região, seja no seu bairro, na sua cidade, no seu prédio, na sua família, numa comunidade próxima e, sei lá, dá uma cesta básica, paga um boleto, compra uma marmita, entrega para alguém que está em situação de rua, tente ajudar alguém que está próximo a você. E aí com isso a gente vai tentar diminuir um pouco o impacto que a pandemia está causando aí no país inteiro, tá bom? Vejo vocês lá! Bem, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos. A gente está bem feliz, primeiramente com vendo as pessoas em casa e segundo pela iniciativa do Nogari. Quero agradecer, Nogari, pela oportunidade. Muito obrigado. É um prazer, na verdade, estar aqui falando um pouquinho de Spark com vocês. E eu estou bem feliz, não só de ver eu falando disso, mas a gente tem aí uma quantidade de trilhas e de sessões que o Nogari vai divulgar ao longo dessa semana, então estou bem feliz de fazer parte do projeto. Muito obrigado. Bem, a gente vai falar hoje um pouquinho, a gente vai arranhar a superfície no que tange Spark, né, que é uma das tecnologias tão aclamadas aí, famosas de Big Data. E aí eu vou falar, por mais que eu fale do Databricks, que vai ser a engine onde eu vou executar os códigos, na verdade a gente vai se atentar ao Spark, né? Então o Spark é a engine que roda por debaixo de diversas tecnologias aí hoje em dia, né? Inclusive o Databricks é a empresa que acelera o código fonte, né, e open source do Spark. Então vocês podem ficar tranquilos que falar de Databricks nada mais é do que falar de Spark e vice-versa, tá? Bem, antes da gente começar a entrar em Spark, existem algumas coisas que a gente precisa saber antes, tá? E é muito importante a gente sempre destacar esses Vs de Big Data para a gente ver exatamente quais são os grandes problemas que a gente tem hoje, como a gente resolve eles. Lá na década na verdade, no ano de 2006, a gente via muito uma tendência na dificuldade de se armazenar dados, né? Porque hoje, de fato, quando a gente olha para a diversidade de dados e pela quantidade de volumetria de dados que a gente tem, é gigantesco, né? Então, a gente gera mais de 2,5 quintilhões de bytes todos os dias. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem tecnologias na nuvem que fazem com que nós possamos armazenar dados da melhor forma possível, né? Então, o Hadoop é a oferta, na verdade, o HDFS, que está dentro desse Hadoop, é a oferta de storage on-premises, mas a gente também tem Blob Storage, a gente tem Amazon S3 e Google Cloud Storage. Ambos eles fazem parte de storage at scale, principalmente com ofertas da nuvem. Um segundo hype que a gente viu muito latente em 2009 foi o surgimento, na verdade não o surgimento do termo NoSQL, mas o surgimento e, na verdade, a adoção do NoSQL muito, muito forte pela maioria das empresas, principalmente pela maioria que tange o desenvolvedor. Por quê? Porque o desenvolvedor gostaria de ter habilidade, sabe, desenvolvimento rápido, falhar rápido, enfim. E o NoSQL traz muito dessa facilidade para eles, né? Além de oferecer diversos tipos de armazenamento. Então, a gente pode armazenar em chave valor, a gente pode armazenar em modo colunar, a gente pode armazenar em modo JSON e a gente pode armazenar em modo grafo. Então, em 2009 a gente viu esse crescimento muito grande. E hoje o que a gente vê muito latente nas necessidades de Big Data para a maioria dos clientes que passam pelo mundo de Big Data com Cloud Computing, que é basicamente grande porção dos clientes hoje que nasceram na nuvem, estão indo para a nuvem, é a ideia do real time, né, ou do near real time. Então, a velocidade do dado. Então, quando a gente para olhar um pouco na velocidade do dado, e a gente vai falar como o Spark consegue ajudar nisso, a gente vê empresas gigantescas se utilizando de tecnologias como Kafka juntamente com o Spark para processamento de dados para entregar exatamente a necessidade das respostas. Então, quando você vai ali no Netflix, você assiste um vídeo em demanda, você está usando Kafka, Spark. Quando você vai no Spotify, você sabe, por exemplo, a quantidade de músicas preferidas naquela sua lista, as músicas mais tocadas, enfim, isso é Spark por debaixo dos panos.
o Airbnb, quando você tem resultado dos seus bookings, a quantidade de pessoas que estão naquele momento, quais são os bookings que estão sendo feitos, enfim, Spark está rodando por debaixo dos panos, e a Lyft também entrega Spark como a resposta dos sistemas dela. Então, não somente essas empresas, mas várias outras empresas utilizam Spark como de fato para processamento. E a gente vai entender por que esses caras são tão abrangentes. Quando a gente olha nessa evolução de cloud computing, principalmente em 2014, 15 e cada vez mais sendo utilizada em grandes, pequenas e médias empresas, a gente vê uma grande disponibilidade do Hadoop como um serviço. Então, hoje é possível a gente distribuir o Hadoop de uma forma muito fácil e acessível para as empresas. Então, em vez de eu ter que construir minha infra, construir todos os meus conceitos, e vocês vão ter uma aula bem interessante de Hadoop, não percam, vai ser uma antes dessa, onde vai te trazer todo o entendimento de Hadoop. Mas hoje a gente tem como provisionar isso de forma muito rápida e muito fácil. Então, a Amazon provisiona isso usando o Amazon Elastic MapReduce, que é uma proposta, um produto, um serviço que te entrega esses clusters. O Azure oferece o mesmo tipo de entrega com o HD Insight, e a Google também utiliza a ideia de disponibilizar isso como um serviço que é o Dataproc. Então, ambos desses serviços, tanto nessas três maiores clouds, a gente tem a oferta o quê? De opções open source para que você possa migrar, né, esses sistemas para cá. E é importante falar por que isso é importante. Por que seria interessante sair de um ambiente on-premises e para cloud? Bem, a gente não está falando mais se, mas a gente está falando quando empresas irão migrar para a nuvem. Eu não vou entrar na discussão de por que isso é importante, mas olhando no que tange Big Data e Hadoop principalmente, Spark, enfim, ecossistemas de processamento, armazenamento em near ou real-time, é interessante entender que esses sistemas foram desenvolvidos para, primeiro, reduzir a dificuldade de administração e gerenciamento desses serviços. Eles são extremamente complexos, eles precisam de uma infraestrutura, eles precisam de um suporte, eles precisam de um desenvolvimento constante, não só no que tange hardware, mas no que tange de pessoas, pessoas para que possam gerenciar e administrar esse ambiente. Segundo, a habilidade de ter uma computação desacoplada. Então, em ambientes on-premises, você não pode desligar a camada de processamento, porque desligar a camada de processamento implica desligar a sua camada de storage também. Né? Na nuvem, não. Na nuvem, você pode tratar esses seres como diferentes propósitos. Então, você pode armazenar as informações na nuvem, mas você pode processar elas com esses serviços que eu falei, e depois você pode destruir a engine de processamento e depois recriar. Logo, na nuvem, a gente só paga pelo que a gente usa, e daí você vê um benefício gigantesco, além de não ter que se preocupar com o provisionamento. Olhando esses dois espectros, é interessante entender quais são as propostas quando a gente está arquitetando sistemas em Big Data. Então, a primeira ideia é usar uma arquitetura que a gente chama de Lambda, e aí existe hoje o que a gente chama de Lambda Simplifier, é como a gente simplifica Lambda para que a gente possa processar diversos tipos de fontes de dados. Então, olhando aqui nesse diagrama, o que a gente consegue ver é que, independentemente das fontes que eu tenho, então eu tenho fontes ali em cima que são mais orientadas a batch ou a cold layer, a um layer mais frio, né? Essas informações podem ser processadas a cada 2 horas, a cada 4 horas, enfim. E aqui embaixo você também tem o fast lane, são dados que podem ser, na verdade, precisam ser processados instantaneamente. Né? Então, ali quando você quer escutar uma música especificamente, ou quando você quer assistir um vídeo, ou quando você quer ter uma resposta de um aplicativo, a ideia é que você tenha certos tipos de resposta em real time. Então, a ideia é que primeiro você tem duas divisões, segregações, né? Então, você tem um segmento de batch, onde você vai armazenar essas informações nas diferentes propostas de cloud ou no próprio HDFS, como eu falei para vocês, ou você tem o layer de velocidade que, posteriormente, o que você vai ver é que o Kafka é o grande dono dessa fatia de streaming. Né? Então, quando a gente pensa em real-time, near real-time, para armazenamento de dados, a primeira ferramenta que a gente pensa como de facto é o Kafka, absolutamente. Um ponto muito interessante de falar de Spark é que Spark faz com que a unificação do batch e do speed se torne muito fácil. Então, hoje o Spark oferece tanto APIs para que você possa trabalhar com batch, como te oferece APIs para que você possa trabalhar com streaming. E o mais bonito de tudo isso é que elas são APIs unificadas. Então, como você expressa a computação em batch é exatamente como você expressa a computação em speed. E a gente vai dar uma olhada nisso, que é extremamente interessante e se torna muito fácil de se utilizar. Depois que você recebe essas informações e você simplifica essa camada de processamento com o Spark, eventualmente o que você vai querer fazer é servir essas informações no que a gente chama de serving layer para depois serem consultadas na visualização.
Bem, só que quando a gente olha nessa arquitetura como um todo, mesmo sendo simplificada com o nascimento da unificação de APIs do Spark, você tem duas layers para tomar de conta. E isso faz com que um processo administrativo se torne muito alto. Uma outra proposta que a gente vê é o que a gente fala de capa architecture, e aí ela vai ser simplificada também. Então, onde, independentemente da fonte em que você está ingerindo os dados, ela se torna um evento para você. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Imagina que você tem um dado, um insert que chegou no seu banco de dados. Ele vai virar um evento e ele vai ser colocado, por exemplo, no Kafka. Ou você tem um novo documento que foi inserido no MongoDB. Esse evento é gerado e é enviado para o Kafka. Ou você tem uma requisição web, por exemplo, que você tem que ter uma resposta. Essa resposta cai dentro do Kafka. Ou um processamento que você precisa receber um input, fazer um processamento em real time e cuspir uma resposta de sim ou não, por exemplo. Isso também seria gerado um evento. Então, independentemente da fonte que você tem, ela viraria um evento e seria ingerido no Spark e no Kafka. Então, o Kafka iria ingerir essas informações e, por ser um sistema reativo, toda vez que o Kafka recebesse um novo evento, o Spark, a API do Spark em streaming foi construída para entender em qual momento esse consumidor, que seria o Spark, ele vai consumir, ou seja, ele vai ler do Kafka, em qual momento ele está. Então, se eu recebi 100 registros e eu estou com o Spark olhando o Kafka, ele vai entender, opa, acabou de chegar 100 registros. Kafka, manda para mim esses 100 registros, ele vai lá e busca os 100 registros. Né? É interessante demais como isso funciona por debaixo dos panos, mas, enfim, o sistema é otimizado para que em 100 milissegundos a 1000 milissegundos de latência, o que é muito pequeno, você consiga trazer dados de um lado para o outro extremamente eficiente em alta escala, porque são clusters que confiam num sistema de arquitetura distribuída. Claro que ao longo prazo você vai querer armazenar essas informações em storage de longo termo, e aí a gente utiliza, de novo, os storages que a gente veio discutindo e entrega essas informações numa camada de serving layer, para servir essas informações posteriormente. Qual a vantagem de servir essas informações posteriormente? Bem, é muito latente em que, quando eu sirvo essas informações, eu tenho essas informações já formatadas, preparadas e limpas para que você possa servir no seu negócio e que seja extremamente fácil para o seu time de analytics, para os seus analistas de dados consumirem, enfim, se torna muito mais fácil. Tá? E ferramentas hoje atuais de streaming fazem com que você possa ingerir essas informações e processá-las em grande escala, o que faz com que tudo fique muito fácil. Bem, mas não é somente olhar para essa arquitetura como um todo, mas é entender qual é o papel do Spark nesse ponto. Né? Então, a gente viu que ele se encaixa ali na área de processamento das informações. Né? E como isso realmente traz facilidade para você que está querendo usar ou está querendo conhecer o Spark. Então, deixa eu deixar bem claro para você o que o Spark faz e qual é o papel dele dentro de arquiteturas de Big Data. Tá? Bem, o Spark ele é um engine de computação open source, então ele foi criado justamente com o intuito de ser otimizado em memória. Então, como você pode ver, é uma aplicação otimizada para processamento em memória. Né? Graças a Deus, depois de 2011 e 2012, a gente tem memória disponível. Né? E aí existe uma grande diferença do Hadoop para o Spark, justamente essa é a grande diferença. Quando você está falando de Spark, mesmo com engines mais otimizadas como o TES, que são engines de processamentos internos do Hadoop, você está usando o disco. Né? O Spark ele vira um pouco esse diagrama e trabalha muito mais focado em memória do que em disco. O disco é a segunda fonte de reserva dele, eu diria dessa forma. Então, ele é uma aplicação, ele é um engine de processamento, tá? Que foi escrito em Scala, 90% dele, e ele tem operações que são 100 vezes mais rápidas do que o MapReduce e 10 vezes mais rápidas do que operações em disco. Então, a gente chama aí que o Spark realmente nasceu das deficiências do Hadoop, e quando eu digo deficiências, não porque era pior, mas porque na época em que o Hadoop foi construído, o foco e as possibilidades computacionais que existiam naquela época eram focadas em disco. Né? Depois de 2011, 2012, que a gente viu um rise, um aumento na facilidade de se ter memória. E daí o Spark nasce justamente para se fazer muito mais eficiente processamento e escalabilidade. Tá? Então a história basicamente é esse produto, esse maravilhoso ecossistema vibrante que a gente tem de Spark, que se você não conhece, eu espero que no final dessa apresentação você ame Spark, porque não só eu estou dizendo isso, mas
as 500 empresas mais ricas do planeta, 95 delas, né, 95% delas hoje utilizam Spark como de fato para processamento. Então, é uma tecnologia que definitivamente, se a gente falasse no espectro de Big Data, qual aprender inicialmente, eu diria com certeza Spark, tá? Sem nenhuma sombra de dúvidas. Ela foi criada lá na Universidade da Califórnia, lá em Berkeley, no MP Lab, onde eu tive o prazer de estar também, foi uma experiência bem legal. Tá? Ela foi aberta open source em 2014, então a gente está falando de uma tecnologia que tem 6 anos de aceleração, então é bem recente, tá? Uma tecnologia que eu considero bem recente. O Databricks nasceu justamente em 2014 para encapsular essas necessidades para a enterprise. Então, muitas pessoas acham que existe uma diferença em Spark e Databricks, na verdade não, galera. Na verdade, o que acontece? O Databricks nada mais é do que uma empresa bilionária, né, que foi gerida e crescida pelos criadores do Spark, Ali Reynolds e Matei Zaharia, que são as grandes mentes por detrás do Spark, né, e hoje mais de 1.000 pessoas são contribuidoras do Spark, que é fantástico esse ecossistema vibrante, desde empresas pequenas, Facebook, Microsoft, Amazon, you name it. E aí, na verdade, essa empresa ela acelera o código do Spark. Então, o que você vê no Databricks nada mais é do que Spark, é tudo Spark lá dentro, tá? Então, se você, teoricamente, pegar esse código escrito em Scala, R, enfim, e trouxer ele para on-premises ou vice-versa, ele vai funcionar muito bem com alguns ajustes. Bem, a grande capacidade do Spark, o que faz ele realmente vibrar e ele ser extremamente utilizado, é porque ele unifica, né? Então, você pode fazer processo interativo, você pode fazer batching, você pode fazer streaming, e adivinhe, você pode fazer machine learning numa mesma engine. Então faz com que você possa unir tudo do bom e do melhor dentro de uma engine unificada. Outro ponto muito importante de se falar é que antes de 2016 existia uma dificuldade de entrada. O entry point do Spark ele era um pouco mais doloroso, porque ele era orientado muito mais a Java e Scala. Por mais que a gente tinha Python como linguagem de programação, as APIs, que a gente chama de low-level APIs, eram APIs de baixo nível, onde você precisaria entender um pouco mais de computação de map, de reducing, de group by, select by key, eram funções que você utilizava para aprimorar o seu processamento em escala. Depois de 2016, houve um refatoramento do código interno dentro do Spark, e eles criaram o que a gente chama de Data Frame API. Isso mudou o jogo, tá, para o Spark. Então, fez com que todo mundo pudesse escrever de forma extremamente fácil. Tá? E eu vou mostrar para vocês o quão é fácil iniciar com o Spark. Hoje ele te possibilita que você escreva em diversas linguagens de programação, dizendo só para vocês que gostam de banco de dados relacional, trabalham com SQL, enfim, o code base core do Spark, ele é feito em SQL, então é Spark SQL, então é a engine que encapsula todo os melhores processamentos e mais velozes que você tem dentro das APIs. Então, quando você está fazendo desde o batch, desde o streaming, você está utilizando por debaixo dos panos abstrações e cores de SQL, que é extremamente fantástico, e eu vou explicar o porquê isso acontece. Tá? E aí você pode escrever em Java, em Scala, em Python, em R, e a Microsoft recentemente lançou a possibilidade de você escrever .NET dentro do Spark. E claro que existe um porquê disso muito maior, e aí depois vocês olham o Synapse Analytics para entender por que isso está acontecendo. Ele é utilizado em milhões de lugares, né? Principalmente em empresas gigantescas, mas uma que eu gosto muito de falar é da Uber. Né? Então, esse processamento contínuo da Uber de corridas que foram feitas, enfim, todo esse processamento massivo de petabyte de dados, ele é feito com Spark, tá, galera? Então, é extremamente importante entender que é uma tecnologia open source que é utilizada nas maiores e mais escaláveis empresas e mais ricas do planeta. Outro ponto também que eu gosto de falar é sobre a performance. Né? Então, só um comparativo aqui. Existe há muitos anos uma competição chamada Daytona Gray, que é uma competição onde mede quais são as engines de processamento mais rápidas do planeta. Né? Em meados de 2011, 12, o Hadoop ganhou como o engine mais rápido do planeta, onde ele processou 100 terabytes em 72 minutos com 2.100 máquinas físicas. Tá? E aí, depois, a gente levou o Spark para Spin para tentar fazer esse processamento. Ele fez 100 terabytes em 23 minutos, ou seja, 3 vezes mais rápido, quase 3 vezes mais rápido, porém, não em 2.100, mas em 206 máquinas. Então, quando a gente começa a olhar isso é bem vibrante. Isso faz com que a gente consiga ver a diferença de nanosegundos e milissegundos em relação à memória e disco.
tá? Bem, e aí eu falei para vocês rapidinho a diferença de processos de programação dentro do Spark. O que vocês devem olhar a partir desse mini curso que vocês estão vendo? Se atentem em utilizar DataFrame e Dataset. É a forma simplificada do Spark, então não estou falando mais de low-level API, estou falando de high-level API. Então, o que é uma high-level API? É uma API que abstrai muitas complexidades de se escrever em nível baixo para que você possa programar e ele faz essa abstração para você por debaixo dos panos. Então, se você olhar para as características em que o DataFrame e o Dataset entregam, são maravilhosas, né? Então, você tem basicamente tudo. Inclusive, opções como Schema Fair, como Optimization Engine, Fast Aggregation, In-Memory Serialization. Então, você tem vários tipos de add-ins e features built-ins com o DataFrame e Dataset, e é hoje como a gente programa em Spark utilizando DataFrame e Dataset, tá? A gente não usa mais RDD, que é o Resilient Distributed Dataset, tá? E, de fato, vocês vão ver mais conteúdos de RDD do que de DataFrame e Dataset na internet. Então, tomem cuidado no que você vai pesquisar. Lembrando que todas as novas otimizações que acontecem no Spark daqui para frente vão ser feitas com DataFrame e Dataset, não com RDD mais, tá? Então, para que a gente usa o Spark, Luan? Bem, um dos grandes usos do Spark para batching, então a gente vai ver primeiro batching, a gente vai ver streaming no mini curso, olha que legal, é olhar um pouco na visão, no viés de Data Lake. Então, imagina que a gente tem fontes de bancos de dados relacionais, a gente tem fontes no SQL, a gente tem informações web, a gente tem arquivos. A gente converge essas informações dentro do quê? Dentro de um Data Lake. O Data Lake é um repositório de dados crus, onde a gente recebe essas informações para aplicar processamento. Então, a gente não faz mais ETL, onde a gente perde o meaning do dado. A gente faz ELT, extrair, carregar e transformar várias. É o que a gente fala de load once, transform many. Carrega uma vez, transforma várias. Tá? E aí a gente ganha o benefício de utilizar um storage. Então, quando eu falo de Data Lake, são basicamente os storages que eu estava falando, HDFS, Hadoop Distributed File System, eu estava falando do Amazon S3, do Google Cloud Storage, do Azure Blob Storage, e existem alguns outros, mas esses são os mais marcantes que a gente tem, principalmente nas clouds. Dito isso, recentemente existe um novo conceito muito importante de se entender quando a gente fala principalmente de Spark, é uma vida sem e com Delta Lake. Tá? Então, imagina o seguinte, a gente já passou por um momento onde a gente entendeu que o Data Lake é realmente um repositório trivial e essencial para qualquer empresa. Então, independente dos processos que você faça no seu Data Warehouse, nos seus processamentos, visualização de dados, a ideia é que você democratize a sua informação. Então, você tem várias fontes de dados. Essas fontes de dados jogam essas informações dentro de um Data Lake, e o Data Lake, por si próprio, ele não tem schema enforcement, então você pode colocar qualquer tipo de dado. Ele não tem nenhum tipo de restrição em relação a tamanho, em relação ao formato do arquivo, tá? Então, isso quer dizer que é muito interessante para você guardar informações, mas isso não quer dizer que é muito interessante para você processá-las, porque no final do dia, 85%, 95% dos business, eles ainda analisam dados de forma estruturada. Então, você precisa estruturar essa informação antes de colocar. O Data Lake é excelente para que você democratize a informação, para que você tire a carga dos seus sistemas primários e coloque com que todas as suas empresas, os seus silos de dados, ou seja, os seus departamentos, enfim, possam ver o mesmo tipo de dado e tirar benefício dessas informações. A gente está criando um ambiente sem silos, né? Sem lagos, pequenos lagozinhos. Está criando um grande lugar onde essas pessoas podem navegar e encontrar todo tipo de dado. Porém, quando a gente vai processar essas informações em escalabilidade, a gente tem um problema de não ter esquema, de não ter performance at scale. Porque, de novo, é um repositório de dados heterogêneo, ele aceita qualquer tipo de dado. Logo, para que eu possa processar as informações eficientemente, ele não tem engines de processamento que conseguem saber cada tipo de arquivo e lidar muito bem na camada de storage. Então, o que a gente precisou criar, e isso recentemente existe, é o Delta Lake. Então, o Delta Lake é uma camada ACID. Então, olha só que lindo, né? Então, nada mais é do que os adventos de bancos de dados no SQL, de file systems e de bancos de dados relacionais para criar um storage com transações ACID, que é 100% compatível com o Spark e que é open source. Então, o Delta Lake ele traz essa camada ACID em cima do Data Lake. Então, imagina agora que você tem o seu Data Lake com terabytes de dados, com vários tipos de arquivo, você traz essas informações para o Delta Lake estruturada e daí você faz consultas at scale em cima desses caras, né? E aí, algumas empresas hoje já utilizam em
petabytes de dados, então ela é realmente o que a gente chama de battle tested, ela já é testada, tá, nas maiores empresas do planeta, então Netflix, Apple, a Netflix tem um Delta Lake de 100 petabytes, a Apple também, na verdade, todos os tipos de alertas e de informações que são enviadas para a Apple caem dentro do Delta Lake. Então, a gente está falando de um Delta Lake gigantesco dentro da Amazon S3. O Facebook também utiliza o Airbnb, dentre outras gigantescas propostas. Então, a gente sempre fala que existem dois tipos de Spark. O Spark antes do Delta Lake e o Spark depois do Delta Lake, tá? E aí, deixa eu mostrar um pouquinho dessa força e do que realmente ele vem para fazer e do que ele traz de benefícios para a gente. Então, eu vou entrar aqui para vocês verem primeiro no Databricks. Então, deixa eu aumentar aqui. O Databricks nada mais é do que uma engine que encapsula, ele é um produto que encapsula o Spark, então ele faz com que seja muito fácil você inicializar. Eu gostaria de ter tempo para mostrar para vocês o quanto, por mais que a gente tenha essa engine maravilhosa, configurar ela em escala, gerir esses caras, escrever códigos embaixo disso para serem compilados, para depois ter os tipos de environments configurados corretamente, demora um tempo muito grande. O Databricks, ele abstrai toda essa complexidade, faz com que fique ridiculamente fácil você começar com o Spark. Tá? Então, o Databricks está disponível tanto na AWS quanto no Azure. A diferença é absolutamente nenhuma, a diferença é só essa carinha azul que você está vendo aqui. Na AWS você vai ver o Databricks, mas é a mesma coisa, tudo que roda lá, roda aqui, ponto final, e por debaixo é Spark. A primeira coisa que a gente faz, quando a gente está falando de Databricks ou de Spark, aqui é criar um cluster. Então, olha só que fácil, né? Então, a gente não tem DevOps total, a gente não tem infraestrutura, a gente não precisa de infraestrutura, é uma plataforma como serviço, então você não precisa de nenhum tipo de gerenciamento e regência nesse ponto, porque no final dos dias eu quero entregar o que é valioso, que é código. Né? Então, eu vou criar um cluster. Então, eu vou escrever qual é o nome do meu cluster aqui, por exemplo. Tá aqui. E aí, agora que eu escrevi esse nome no meu cluster, eu tenho dois tipos de modos de cluster. Basicamente, o standard é para eu rodar processos de LT, onde tem um usuário só, eu não faço concorrência de acessos. E se eu quiser com que várias pessoas acessem o meu cluster ao mesmo tempo, eu vou usar High Concurrency. Tá? Aqui eu escolho qual é a última e estável versão dele. Então, lembrando que eu tenho milhares de versões, que é excelente, tá? A gente já tem até o preview do Spark 3.0, que está para ser lançado, acredito, daqui 3, 4 meses. A gente tem a versão do 3.0, mas a gente usa ainda 2.43, que é a versão mais estável do Spark. E aí a gente tem Enable Auto-Scaling. Então, cara, com um clique, você habilita auto-scaling automático e transparente na sua aplicação e no seu processo. Então, você pode começar com duas máquinas, e pode ir até 8, por exemplo. E ele vai escalando para você automaticamente. E quando ele entende que esse workload, na verdade, ele não precisa dessas 8 máquinas, ele destrói essas outras máquinas também para você automaticamente. Ou seja, a gente está falando de um sistema extremamente inteligente que faz o auto-scaling para você, sem que você precise se preocupar com isso. Outro ponto. Terminate after. Então, geralmente é uma flag que a gente sempre marca. Então, depois de 120 minutos de inatividade, por exemplo, ou seja, 2 horas, o cluster automaticamente desliga, tá? E se eu tiver um processo que foi executado posteriormente, ele liga esse processo, processa esse cara e depois de 2 horas ele desliga de novo, logo não vai te implicar em que você pague esse cluster, tá? Bem, depois que eu crio esse cluster, meu cluster está criado, então eu tenho um cluster aqui, tá? A primeira coisa que eu vou me familiarizar é com o conceito de notebook. Então, outro ponto muito interessante do Databricks é a facilidade com que você pode escrever, documentar e compartilhar isso. Então, aqui você pode, por exemplo, ter pessoas com que comentam nos seus códigos, você pode agendar o seu job, você pode revisar, ver quais são as revisões que sofreram, ou seja, todas as modificações que foram feitas, e claro, eu posso automaticamente fazer o que? O sincronismo dele com o Git. Ou seja, agora eu consigo criar branches e consigo controlar o ciclo de vida do meu código. Lógico que eu só vou provar o que vai para produção depois que for modificado, passado por uma branch, tiver um pull request e for aprovado. Isso é excelente, tá? Isso faz com que a gente faça com que todo o ciclo de vida de CI/CD seja colocado aqui de forma extremamente fácil, tá? Então vamos dar uma olhada o como é fácil mexer com o Spark, tá? Então a gente vai num tutorial aqui rapidinho, onde a gente vai carregar os dados e a gente vai entender um pouquinho do Data Lake, do Delta Lake.
Então, o que é o Databricks, galera? Para muita gente que não entende, é bem simples, né? Então, a gente tem aqui as ofertas no Azure ou no AWS. A vantagem do Databricks é que ele encapsula todos os projetos e fazem com que tudo fique rodando muito facilmente. Acredite, para quem trabalha há muitos anos já com Spark, isso não é uma tarefa fácil de ser feita. Qual é a dependência correta para o certo tipo de sistema para que rode, enfim, isso é um nightmare quando a gente não está no Databricks, tá? Quando a gente está no Databricks, isso é abstraído para a gente só instala o cluster e paga por hora e está tudo certo. Então a gente tem o Spark, a gente tem o Delta Lake, a gente tem o MLflow, a gente tem o Koalas, enfim, e tudo isso é ofertado nesse ambiente de workspace onde a gente pode colaborativamente trabalhar e agendar, e essa é o Databricks em que faz com que tudo isso se torne possível. Lembra que eu falei sobre as diferenças de RDD, Data Frame e Dataset? Então, quando a gente olha um pouco para esse esquema, é claro que a gente vai querer ir para Data Frame e Dataset, porque, primeiro, são as APIs que foram simplificadas depois de 2016, e esse é o modo com que hoje a gente utiliza, sendo que RDD foi deprecated, tá? Então, eu também tenho esse conceito de banco de dados, então olha só que legal aqui. Eu chamei uma célula chamada SQL. Quando eu faço isso, eu automaticamente estou usando a engine SQL e estou fazendo o seguinte, ó, create database if not exists e ó, portanto, eu estou criando um banco de dados e aqui eu vou usar esse banco de dados. Então, eu estou criando uma unidade lógica de organização. Então, o Databricks também te dá essa possibilidade. Então, se você vier aqui, por exemplo, em Data, você vai ver que eu tenho vários tipos de organizações lógicas. E como eu criei o Yelp, você vai ver que eu tenho diversas tabelas dentro desse meu database, que é a organização lógica que ele guarda. Bem, o Databricks especificamente tem uma feature muito interessante chamado DBFS, o que o Spark por si não tem, tá? Então o Spark se conecta com milhares de fontes, ele ingere esses dados, processa essas informações e faz com que fique extremamente fácil com que você possa trabalhar com dados. O Databricks simplifica mais ainda isso. O Databricks ele tem um layer de acesso ao dado. Então, quando você está dentro do Databricks, você acessa, na verdade, o DBFS. Então, ele abstrai toda a complexidade de conexão para você. Então, independentemente se você trocar de cloud ou se você estiver utilizando o Databricks, você vai estar abstraído por uma camada que te traz mais velocidade no acesso do dado. Então, aqui, lembra que eu estava escrevendo SQL, deixa eu aumentar aqui para a minha fonte, para que vocês possam ver. E agora aqui eu estou utilizando o quê? Comandos de Linux. Então, eu estou fazendo o quê? Um FS, que é File System, eu vou fazer um LS no DBFS. Bem, mas aí vem uma pergunta muito normal que todo mundo vai fazer, que é a seguinte, ué, Luan, mas o Databricks não é um engine de computação, o Spark não é um engine de computação, onde ele está indo para saber onde esses dados estão? Ótima pergunta. Então, um dos grandes pontos que eu falei é conectar no Data Lake. Então, está aqui a minha subscription no Azure. Dentro do Azure, eu tenho um Blob Storage. E esse Blob Storage tem diversos folders. Então, na verdade, o Databricks está indo dentro do Prod Files. Então, vamos lá ver. Prod Files, está aqui. E ele está acessando essas informações aqui. Então, nada mais, nada menos, eu estou conectando o Spark, o Databricks, com o meu Data Lake, que é o storage na Microsoft. Poderia estar conectando com, por exemplo, o Amazon S3 e fazendo essas informações para que elas possam ser processadas. Um ponto muito, muito, muito legal que eu quero mostrar para vocês e muito excitante é, depois de 2016, o quanto ficou fácil trabalhar. Quando a gente escuta linguagens como Scala, que parece ser por estar dentro de uma JVM e trazer da mãe de Java, parece ser algo muito complexo, mas, de novo, o Spark faz com que fique muito fácil você trabalhar com Scala. Então, olha só, gente, que fácil. Eu vou dar um percent Scala, isso quer dizer que ele vai reconhecer nessa célula que eu estou escrevendo Scala, e eu vou carregar um dado que está no formato Parquet, um formato de arquivo, para dentro numa variável que, na verdade, se chama data frame. Lembra que eu falei para vocês aqui em cima que o que a gente quer utilizar é o data frame porque ele abstrai essas informações. O data frame é como se fosse o quê? Um banco, uma tabela relacional, só que dividida entre nós de computação. Tá? Então, ela é dividida em nós de programação. Então, o que eu vou fazer? Vou declarar uma variável em escala e vou falar o seguinte, ó, Spark, leia, Parquet, e vou simplesmente passar o lugar. E mais nada. Quando eu apertar Enter, o que ele vai fazer? Ele vai lá no Blob Storage, onde esse arquivo está. Então, aqui no Blob Storage, esse arquivo está Production, ele está aqui dentro, no formato Parquet, e ele vai carregar para dentro de a engine de Scala.
Então, vamos ver quanto tempo ele demora para carregar esse arquivo. Esse arquivo tem em torno de 300, 400 megas, enfim. Ele vai carregar esse arquivo. E só para mostrar para vocês a beleza disso tudo, é que aqui a gente está falando de ler em escala. Mas aqui embaixo eu estou te dando a opção de você carregar em Python. Então, olha só como se faz muito fácil carregar essas informações em Python também. Então, eu vou declarar %Python, vou, em vez de colocar val, só vou colocar o nome e vou colocar Spark, leia Parquet e vou mostrar essas informações. Bem, e se eu sou amante de SQL e eu acho que eu não posso escrever em Big Data, eu não posso processar essas informações em Big Data? Você está enganado, você pode também. Então, aqui, como eu carrego para a engine de SQL? Então, ó, drop view, eu vou dropar a view se ela existir. Eu vou criar uma view temporária que vai aonde? No path e carrega essas informações para dentro de uma tabela ou de um data frame chamado ds_users. Então, vamos ver se vai funcionar. Então, olha só, galera, eu carreguei um data frame em escala foi a primeira execução, tá? 21 segundos, geralmente bem mais rápido, né? Em escala foram 33 segundos, em Python foi 21, a gente não tem tempo, mas gostaria de explicar que hoje as abstrações que são feitas fazem com que Python e escala tenham performance bem marcantes e bem perto uma da outra, tá? Para algumas operações, para as outras é mais autêntica, escala vai ser mais rápido, tá? Por ser uma linguagem compilada. E SQL, que fez isso em 17 segundos. Tá? E aí o SQL, você vai ver, na verdade, que ele se sobrepõe, porque, na verdade, ele não é API. Na verdade, ele é um engine de execução por detrás de tudo isso. Tá? Então, olha só que uma das maravilhas de se trabalhar com Spark, na minha visão, é isso aqui. Ó. Eu vou criar uma função em Python. Então, eu vou declarar uma função, então, def user importance. Eu vou fazer uma lógica. E, no final, eu vou registrar essa função chamada USR importance. Tá? E eu vou registrar no core do Spark. Na hora que eu registrar essas informações no core do Spark, ela vai ficar disponível em todas as APIs. Isso quer dizer que eu posso chamar o SQL e fazer um select em cima disso. Cara, isso não é interessante? Alguém já viu isso alguma vez? Você escrever em Python, porém, logo embaixo você utilizar o SQL para fazer um group by em cima de uma função que você criou, tá? E você pode realmente consultar ela de forma extremamente acessível e rápida, né? Então, 15 segundos foi a primeira execução, então ela estava carregando essas informações para a memória. Vamos ver em quanto tempo eu executo essas informações com uma função que foi escrita em Python. Tá? Então, a gente demorou ali 6 segundos para fazer isso, tá? Com mais de 1,6 milhões de registros. Extremamente interessante, tá? É claro que quanto mais computação a gente precisar, mais a gente pode aumentar o cluster. E aqui eu vou contar a quantidade de registros que eu tenho. Eu tenho 1,5 milhões de registros no SQL. E é por isso que a gente vê a importância do Delta Lake. Então, o que o Delta Lake... Enquanto isso, a gente estava fazendo o quê? Consultas no Data Lake. Né? Então, a gente teve que trazer essas informações e fazer consultas em cima dela. Né? Porém, eu não tenho nenhuma garantia ACID, eu não tenho diversas features que o Data Lake entrega para a gente. Então, o Data Lake, o que ele faz? Ele traz o melhor do Data Warehouse, ele traz o melhor de Data Lake numa ideia de computação e storage desacoplado. Então, além de todas as otimizações que ele traz, ele ainda traz de 10 a 100 vezes mais rápido. Além de fazer com que o streaming seja extremamente fácil, que a gente vai ver logo mais. Então, aqui a gente faz o quê? A gente está pegando lá em Python, a gente está no Python, a gente está pegando aquele data frame e a gente está agora acrescentando aquela coluna que a gente acabou de fazer. Depois a gente vai salvar essas informações lá no storage, lá no blob storage, e depois vai carregar essas informações como delta. Então, o que a gente está fazendo? A gente está pegando aquele resultado que a gente fez do select, a gente está acrescentando no data frame, a gente está salvando essas informações como delta, que é um formato de arquivo, e depois a gente vai ler isso num data frame chamado ds_users_delta. Isso vai fazer com que agora a gente tenha o quê? Além do que a gente consultou, a gente tem essa nova coluna que a gente tinha acabado de criar. E logo após isso, a gente vai dar o quê? Um read, um display nessa informação. Tá? Outro ponto interessante de se falar de Data Lake é que a engine de Data Lake ela é 100% nativa e compilada em SQL. Então, você consegue chamar, independentemente de qual linguagem que você estiver escrevendo, você consegue chamar nativamente ela com SQL. Então, isso faz com que fique extremamente fácil você trabalhar com esse cara no final do dia. Tá?
Então vamos esperar ele gravar. Então ele leu aqui, ó. Então tem um novo campo chamado importance, que foi o campo que a gente criou da função. Ele vai escrever isso no storage e depois ele vai ler essas informações para que a gente possa ter esse data frame carregado em memória, tá? Então vamos esperar ele fazer. Então aqui eu consigo ver os estágios de processo que ele está fazendo. Ele está atualizando a tabela delta agora, tá? E ele vai carregar essas informações agora para dentro do data frame novo. Então, eu carreguei essas informações no data frame, consequentemente, eu vou executar um display, vou ver essas informações que foram carregadas agora com um novo campo, que é o campo importance, né? Que era o campo que a gente não tinha antes e que agora a gente tem por ter feito a transformação. Então, vamos esperar ele pegar aqui. Ele trouxe, olha só, agora eu tenho, baseado na função, a importância daquele usuário, ele é uma importância normal, nesse caso, e eu tenho vários aqui que me ditam a característica e regra que eu escolhi. Como eu disse para vocês, o Delta Lake é 100% integrado com o Spark. Então, aqui é o local onde eu gravei o Delta Lake. Então, sem nenhum tipo de otimização, eu posso simplesmente consultar esse cara com ele. Então, eu vou fazer um select em cima da minha tabela Delta. Então, eu coloco delta.tabela e eu tenho as informações, olha só que legal, em formato SQL. Então, você que olha o Spark e acha que você não pode escrever SQL, você está enganado. Na verdade, você vai usar todo o conhecimento que você já teve e aprendeu para tirar vantagem de escrever isso, só que agora com petabyte, terabyte scale, tá? E agora eu vou fazer um group by em cima dessas informações. E lembra que antes eu rodava essas informações em 9, 6 segundos, né? Vamos ver quando que a gente roda essa mesma comparação agora utilizando o Delta. Então vamos esperar a primeira execução acontecer, ele vai pegar essas informações, ele vai comprimir, ele vai colocar na memória e a primeira execução ele vai demorar 12 segundos, que foi mais rápido que 16 segundos. Então ele já ganhou uma otimização por estar em Delta. Vamos ver agora a segunda execução, quanto tempo ele vai demorar sem nenhum tipo de otimização? Vamos ver se ele vai ser um pouquinho mais eficiente do que somente ele. Então, a gente saiu de 6 segundos para 4, já tive uma otimização latente. Vamos executar mais uma vez. Claro que isso depende de várias normativas, mas a gente vai ver 4 segundos e tem vezes que a gente vê menos de 4 segundos, 3 segundos e por aí vai. Tá? Beleza, então isso sumariza que a gente pode trazer dados de diversas fontes, trabalhá-las utilizando o data frame, então carregar elas com o data frame, e uma vez que elas estão dentro do data frame, você pode utilizar a linguagem SQL, linguagem Scala, linguagem Python e até linguagem .NET para processar essas informações e fazer as transformações que você precisa para o seu negócio. Bem, isso é maravilhoso pensando na ideia de Data Lake, Delta Lake, para que tem essa camada ACID e processar essas informações por Databricks. Porém, a gente tem esse novo conceito, Data Lake House. Né? E o que é o Data Lake House? Na verdade, se a gente olha um pouco a visão que a gente tem passado ao longo dos anos, o Data House sempre foi uma fonte muito, muito fidedigna do dado, do que a gente quer, né? Enviesada, claro, porque eu preciso estruturar um modelo Star Schema, um modelo Snowflake Schema para que eu possa ver esse dado, mas ainda é uma grande fonte de sistemas de resposta. Então, o que a gente vê acontecendo? A gente tem sistemas relacionais, eu tenho um processo de ETL, esses processos vão para um data mart, e aí, consequentemente, às vezes vão para um data warehouse. Né? Então, a gente tem esse momento onde os dados são estruturados, mas não são eficientes, eu não tenho arquitetura distribuída, e eles são de 1980. Um pouco mais recente, em 2000, a gente tem o quê? A separação de não, então em vez de eu construir o Data Warehouse baseado no meu LTP que não guarda histórico, que eu não tenho as informações RAWs, porque eu fiz ETL, eu extraio várias vezes, eu transformo muitas vezes também. Com o Data Lake, o approach é diferente. Então, eu não faço ETL, desculpa, eu faço ELT. Então, eu tenho várias fontes de dados. Essas fontes de dados são depositadas dentro do Data Lake, que aceita Structure, Semi-Structure e Unstructured Data. Né? E eu tenho ELT, eu extraio, eu carrego e depois eu transformo. Então, o que eu falei, extract once, transform many. Você extrai uma, transforma milhares de vezes. Muito latente depois de 2000, né? E aí a gente olha que Data Lake é uma coisa muito nova. Na verdade, não, tá? Então a gente considera conseguir fazer certos tipos de coisa no Data Lake que não dá para fazer muito eficientemente, principalmente streaming, tá? E processamento em grande escala de dados. A gente não consegue fazer isso de forma eficiente dentro do Data Lake,
Para quem trabalha com Big Data sabe muito bem disso, que é um desafio gigantesco, principalmente listar recursos, o que aconteceu diferente de um arquivo do momento anterior que eu vim para processar, enfim, existem várias estratégias para que a gente, pequenos arquivos e grandes arquivos são problemas também, Big Data, então existem vários probleminhas que a gente já conhece. E o Lakehouse ele vem justamente para fazer o quê? Eu tenho os dados de diversas fontes, esses dados vão agora para uma estrutura de governança, para o que a gente chama de Lakehouse, que nada mais é do que o Data Warehouse com o Data Lake em um lugar só. Então eu trago BI, Machine Learning, Streaming e Data Science at Scale dentro de um lugar onde me suporta essas informações. E o Lakehouse nada mais é do que ter o Delta em cima de tudo isso. Então eu trago essas informações para o Delta e por trazer esse dado para o Delta eu tenho suporte transacional, eu tenho Schema Enforcement e Schema Evolution, então posso evoluir meu esquema automaticamente. Eu tenho suporte para fazer consultas BI, eu tenho storage totalmente desacoplado da computação, então se minha computação estiver desligada no Databricks ou no Spark, enfim, eu ainda posso acessar esse dado sem problema nenhum. Eu tenho a habilidade de trabalhar com dados estruturados e semi-estruturados, e eu consigo fazer streaming at scale de fim em fim. Então, o Delta, que seria o conjunto do Lakehouse, é trazer o melhor do Data Warehouse com o melhor do Data Lake. Tá? Então, sugiro extremamente que você olhe esse conceito. E aí, claro, que para fazer com que Big Data seja simplificado e seja muito fácil você tocar tanto em batch quanto em streaming, o Spark traz uma API nova, baseada em SQL, chamada Structure Streaming, onde ele trabalha o quê? A ideia de fazer com que os seus streamings, os dados que vão chegando dentro do Structure Streaming, ele nada mais seja do que uma tabela que vem recebendo novos inserts. E isso faz com que fique maravilhoso trabalhar com streaming, porque agora eu garanto continuous integration, eu garanto fim a fim, a garantia que o dado não vai ser replicado e que o dado não vai ser ele não vai ser duplicado e que ele vai chegar no destino. Eu garanto que eu tenho checkpoints para garantir a velocidade desse dado. Eu tenho uma engine que, na verdade, por ser, se você der uma olhada no que significa structure, streaming é streaming estruturado. E como que você estrutura algo? Colocando isso no formato de tabela, né? Então, lembra lá que o data frame nada mais é do que, como eu falei, uma tabela distribuída em memória em vários nós. Então, quem fez isso, na verdade, é a maravilha da engine do Spark. Então, vocês que estão começando na área agora de Big Data e acham que brigaram de ETL, brincaram de desenvolver ou brincaram com muito banco de dados e acham que isso não vai ser relevante para ser um engenheiro de dados trabalhar com Spark, a engine mais famosa do planeta de processamento, você está muito enganado. Na verdade, você tem muito mais em comum do que você imagina. Então, você está falando de SQL, inclusive como engine de processamento, tá? Você tem computação e streaming sendo expressado do mesmo jeito, e eu vou provar para vocês agora que isso é verdade. E a gente processa as informações em microbatches em até 100 milissegundos com exactly once. A gente não tem tempo de entrar em exactly once, mas o que eu posso falar para vocês é que exactly once é uma das grandes maravilhas de arquiteturas distribuídas em 2015 para frente. Então, se você quer pensar em streaming, definitivamente você tem que entender o que é exactly once, né? Então, olhando todo esse espectro, vamos dar uma olhada agora como que o na verdade não o Databricks, né? Como que o Spark endereça isso de forma extremamente eficiente? Vamos dar uma olhada, então. Então, deixa eu voltar aqui para o meu exemplo, tá? E aí agora eu vou mudar um pouco, eu vou dar um switch gears, eu vou agora para uma outra apresentação, onde já fazer um sneak peek de Near Real Time. Então, a gente olha para o espectro de Big Data e às vezes se sente muito assustado, mas na verdade não fique. Se você olhar hoje o papel, a gente tem, na verdade, várias engines de streaming em SQL. Flink, Spark, Kafka, Beam, e não para por aí, Sansa, e todas as engines hoje precisam disponibilizar SQL, porque SQL é de fato para análise de dados. Então, a gente não está falando que eu preciso obrigatoriamente programar. Eu posso abstrair essas informações utilizando SQL, galera. Eu vou provar isso para vocês. Então, Structure Streaming, onde eu começo? Lembra que eu falei que a ideia é receber as informações e considerar elas como novos updates que são colocados dentro de uma tabela. O que significa Unbounded Table? Unbounded significa contínuo, tá? E que nunca acaba. Tá? Então, na verdade, são dados que nunca acabam e que são contínuos. Então, eles vão sendo colocados como append mode dentro dessa tabela que é unbounded e a gente vai processando esses caras. Então, vamos dar uma olhada no seguinte. A gente vai lá dentro do storage da Microsoft e a gente vai consultar o storage lá chamado Reviews
STG Reviews. Deixa eu dar um reload na página. Eu vou consultar essas informações lá. Então, nesse momento, o que eu consigo ver? Eu consigo ver que eu tenho o quê? Eu tenho 2 arquivos JSONs, que são arquivos que têm 4.7 gigas, então são arquivos grandes. Então eu quero ler essas informações em streaming. Isso quer dizer o quê? Maravilhoso. Pensa num use case maravilhoso. Você tem um processo fazendo alguma coisa, essas informações caem dentro do Data Lake. Na hora que essas informações caem dentro do Data Lake, você tem um streaming que está reagindo a elas e vai carregar essas informações para dar um resultado, para colocar no seu Data Warehouse ou para fazer analytics at scale. Então a gente vai usar Python para fazer isso, tá? Então a gente vai importar a biblioteca de SQL Types. A gente vai falar que o input path é exatamente o caminho que eu estou olhando, então esse é o input, onde os dados vão realmente chegar. E a gente vai estruturar o esquema do dado. Bem, structure streaming. Eu preciso estruturar o streaming para que eu possa ler ele. Então, nada mais é do que eu estou falando o quê? Que tem um primeiro campo chamado business, segundo cool, date, enfim, e assim por diante. E aqui eu estou criando o meu data frame. Galera, deixa eu provar para vocês o quanto isso é bonito, tá? Lembra que eu falei para vocês que a gente fez a mesma coisa. A gente fez Spark Leia, só que a gente fez Spark Leia, ó. Quando eu falo Spark Leia o input, eu estou fazendo batch. Quando eu falo Spark Leia streaming, eu estou fazendo streaming, galera. Acredite ou não. E aí eu estou perguntando aqui para o Spark, ei, esse data frame, ele é um streaming? E aí o resultado que eu tenho é, sim, ele é um streaming. Então, beleza. Então, ele mapeou esse esquema, ele gerou um data frame com esse esquema e ele fala que esse data frame é um streaming, desculpa. Tá? Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou agora pegar esse streaming e eu vou escrever diretamente no Delta, no Lakehouse. Então, eu vou pegar as informações, eu vou salvar elas no Delta, e aí eu vou fazer como append. Então, toda vez que chegar novos arquivos, eu vou incrementando aqui dentro. Então, eu vou ligar o meu streaming. Então, o que vai acontecer nesse momento aqui? Eu vou inicializar um processo de streaming, onde ele vai ficar constantemente lendo, né? Essas informações vão ser tratadas como o que a gente chama de unbounded tables, né? Ou, nesse caso, unbounded table, porque é uma só. Os dados vão chegar em memória e eles vão ser escritos de forma ACID transacional com exactly one semantics dentro do Delta, que é a ideia de construir o nosso Lakehouse. Isso é lindo, né? Então, se você vê, ele já iniciou essas informações e ele começou a pegar essas informações dentro do processo, dentro de lá. Só que você pode ver que não tem nada acontecendo, porque, na verdade, se eu fizer um select nessa tabela, eu já tenho os 11 milhões de registros. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou lá e eu vou simular como se um novo arquivo tivesse chegado nessa plataforma para que eu pudesse fazer o processamento em escala. Então, eu vou lá copiar esse arquivo para dentro de reviews, que é o local onde o Structure Streaming está esperando uma reação de informações. Então, você vai ver que esse arquivo vai ser copiado para esse folder. Então, vamos esperar um pouquinho. Vamos lá. Às vezes demora um pouquinho. Vamos esperar. E aí, o que vai acontecer aqui? Na hora em que esse novo registro, que nesse novo arquivo chegar, como acabou de chegar, ó, a gente vai ver que em instantes, daqui um tempinho, daqui 30 segundos, 1 segundo, enfim, desculpa, 1 minuto, esse dashboard vai entender, na verdade, o Structure Streaming vai entender que houve uma diferença, porque antes havia 2 arquivos, agora há 3. Então, ele vai entender que existe um novo arquivo com aquela mesma estrutura de dados, caso contrário, não vai funcionar, porque precisa estruturar o dado. E esse cara, ele vai reagir e vai inserir as informações automaticamente para mim, para dentro desse meu data frame, né, que está em Delta. Então, vamos esperar e ver se ele realmente reage para dentro desse sistema. Então, a gente vai ver, voltando em dashboards, que a gente tem 0 input rate e 0 processing rate. O que a gente vai ver daqui a pouco é que vai ter um spike, vai ter uma subida drástica desse cara, onde ele realmente vai identificar que há um novo registro e ele vai inserir, na verdade, essa quantidade de 4.7 GB de arquivo.
Se a gente vê essa tabela delta que a gente pode consultar com SQL, ela tem 11 milhões de registros 999. Vamos ver agora se depois de 1 minuto ele já consegue entender que há algo novo nessa tabela para reagir. Então vamos aqui atualizar. Tem realmente um arquivo novo aqui. E a gente vai esperar mais um pouquinho para reagir. Por isso que a gente fala de Spark ser um sistema que, por mais que entregue em 100 milissegundos, é um sistema de near real time. Então, ele te traz near real time. Ele reage em microbatches, tá? Se a gente der uma olhada aqui, olha só que bonito, galera. Ele subiu de 0 para 15 milhões de registros e fez o input rate aqui e já baixou em 2,28. Então, ele reagiu em 26, em 28 ele processou, e se eu não tiver feito nada errado, ele vai sair de 11 milhões, ele vai vir para 17 milhões de registros. Olha só que interessante. Ele acabou de cumprir o papel dele de reagir. E quanto mais registros eu acrescentar, mais arquivos eu acrescentar dentro desse local, ele vai reagir para mim. Outro ponto muito interessante que vou mostrar para vocês que o dado é real, então vou fazer uma query de SQL, e eu não sei se vocês perceberam, mas eu estou fazendo uma query enquanto os dados estão sendo inseridos. Essa é a maravilha do Structure Streaming. Então, eu consigo ver que existe aqui, tá? E eu vou fazer um ETL em real time. Então, eu vou ligar um outro streaming. Então, olha só, eu tenho um streaming que está indo lá no Blob Storage, ou lá no Storage, no Data Lake, trazendo essas informações para dentro de um data frame. Agora eu tenho um outro data frame que vai se ligar a partir desse outro data frame. Só que agora eu vou filtrar as informações. Então eu vou ler desse stream reviews, que é o de cima, para provar para vocês que eu não estou mentindo, não. Delta DS stream reviews, Delta DS stream reviews. Eu vou fazer um select nos campos que eu quero, e vou fazer uma cláusula onde eu quero buscar somente onde o campo foi useful maior que 0, e eu quero escrever num outro streaming. Vamos ver se isso vai funcionar? Olha só que interessante. Então, agora eu estou fazendo operações que tem uma chaining, que tem uma ligação, onde eu recebo o streaming, e agora eu filtro esse streaming para colocar numa tabela onde realmente eu vou utilizar para o meu business. Então você vai ver agora que a diferença de eu ter que esperar 2, 3, 4 minutos, ela não vai acontecer. Eu vou fazer isso de forma muito mais rápida. Então eu já fiz, ele já trouxe mais de 400 mil registros, e agora se eu fizer um select em cima, eu não vou ver mais 56 milhões, eu vou ver 84, 8 milhões, na verdade. E se eu fizer um select em real time, vindo de oriundos de outros streamings, eu tenho useful maior do que 0. Tanto é que eu vou provar aqui que não tem useful menor do que 0. Where useful igual a 0. Não tem que me retornar nenhum valor, porque não tem useful igual a 0. Não me retornou nada. Tá? Então, eu estou filtrando em real time, trazendo essas informações em real time. Tá? Bem, e claro que depois eu posso unificar essas informações, né? O que é mais lindo ainda. Então, o que eu vou fazer aqui agora, galera? Só para a gente acabar com chave de ouro. Tá? Eu vou ler esse cara em Python, então eu estou lendo as informações em real time. Então veja que eu estou lendo como que? Read, eu estou lendo como batch. Então toda a computação que eu estou fazendo, eu consigo simplificar para batch. Então eu estou lendo, vou ter uma visão, leio batch. Tá aqui. Agora eu vou registrar essa informação que eu escrevi em Python, eu vou registrar na engine de SQL. Olha que lindo. SQL context, register data frame as table. Vou registrar como uma tabela. E agora, acreditem ou não, eu vou fazer um join de uma batch com uma streaming para saber quais são os lugares mais visitados, quais são os 10 lugares mais visitados, sendo que eu estou recebendo milhares de arquivos ao mesmo tempo. Ali eu estou processando essas informações at scale utilizando streaming. Então, em alguns segundos que a gente vai ver que ele vai reunir essas informações em streaming com essas informações em batch e voa lá. Você tem o seu relatório onde ele te mostra quais são os lugares mais acessados. Eu vou fazer um limit 5, que fica mais legal para visualizar ainda. Tá? Então, vamos ver se ele vai ser rápido. Então, lembra que eu estou andando aqui em milhões de registros, eu estou com mais de 9 milhões de registros aqui, na verdade, bem mais, né? 20 e tantos milhões de registros aqui, e eu tenho quais são os lugares mais acessados, ou seja, quais são os business que mais pessoas visitaram. Bem, galera, isso tudo sumariza um pouquinho, né, na verdade, do que é o Spark e do que ele pode trazer de benefício para vocês. Eu realmente espero que vocês tenham gostado.
tá? Continue acompanhando essa série de mini cursos que tem muita coisa boa pela frente, muita coisa legal, tá? E não se esqueça de se inscrever nos meus canais, de visitar as nossas pages. A gente sempre está fazendo evento, a gente sempre está trabalhando com Big Data. Você vai ver muito sobre Spark, você vai ver muito sobre Kafka, enfim, sabe muito sobre Big Data. Foi um prazer, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê logo mais. Muito obrigado e até mais.